Olá, boa noite. E aí, meu amigo Douglas? Que alegria te ver de novo, depois de duas longas semanas. É verdade. Tudo bem, meu irmão? Tudo jóia. Me Você escuta vê que, bem? graças a Deus, aqui a família tudo bem e vocês aí? Tudo em paz, naquela nossa luta de sempre, muitas batalhas para batalhar, mas no final eu creio que nós vamos ganhar essa, vamos vencer essa guerra. Com certeza. Isso é muito importante porque a gente vê que em 2 semanas, praticamente 15 dias, foi o último bate-papo que nós tivemos, né? E a gente viu que vários projetos também ao redor do Brasil inteiro já ganharam corpo e já estão também é, trazendo esperança para as famílias que desenvolvem o homeschooling, a educação domiciliar, e isso nos enche de esperança a avançarmos para as águas mais profundas, né? E dar o alento para essas famílias que se sentem na clandestinidade, né? Então é algo muito importante esse trabalho que você vem realizando. Por isso que eu lhe digo que Deus te abençoe cada vez mais, que você possa estar forte e firme nessa missão que Deus te chamou e Deus te confiou, né? Um povo, um rebanho que realmente serão pessoas que eu tenho certeza, esses filhos e netos que estarão à frente do Brasil, né? E quem sabe até mesmo de organizações internacionais que contribuam para o bem comum, né, meu irmão? Que bom, eu fico contente com suas palavras, né? Na verdade, eu me sinto como que um instrumento, né, nas mãos de Deus. Eu acho que eu não passo disso. Então, assim, todo o mérito está naquilo que Deus colocou, na verdade, no próprio Deus que colocou esse projeto no nosso coração, que eu sei que está no coração dele também, né? E eu continuo a dizer que não nos colocamos contra nada, né? Principalmente contra a escola, né? Mas a favor da escolha, a favor daquilo que a família quer. Não é colocar a família contra a escola, mas é a favor da forma, do gênero, utilizando uma palavra que está em moda, né? Do gênero de instrução ou da forma de educar. Esse direito, essa prioridade pertence à família. E essa é a nossa grande luta, né? De ver isso reconhecido. Isso é muito importante. Rick, fala pra gente um pouquinho a respeito dos aspectos jurídicos. Hoje a gente vê as famílias, nós não temos assim um conhecimento jurídico com profundidade a respeito do funcionamento do nosso próprio país. A gente sabe que nós temos a garantia constitucional da educação, nós sabemos que temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente também, que trata a respeito da educação, do direito à educação, do dever à educação. Né? E quais são as leis hoje vigentes no nosso país que tratam da questão da educação? Né? E quais são, dentro dessas leis, existem alguns entraves que dificultam a implementação, a regulamentação da educação domiciliar? Sim, eu diria que a gente deve começar com a nossa Constituição. Eu preciso falar algo aqui, é algo sério, mas é algo verdadeiro. Lamentavelmente para nós, hoje a Constituição brasileira ela não é aquilo que está escrito, mas é aquilo que a nossa Suprema Corte, o nosso Supremo Tribunal Federal acha que a Constituição é. Então, esse seria o primeiro documento importante para a gente validar a educação domiciliar. Só que houve um equívoco na redação da Constituição, onde se trocou a palavra instrução formal por educação. Tá? Então vamos começar da seguinte forma. Um dos pilares da nossa Constituição é que
ninguém será obrigado, ninguém será forçado a fazer ou a deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude da lei, ok? Então, não temos uma lei que regulamente a educação domiciliar, também não temos uma lei que a proíba expressamente. Ora, se não tem uma lei que permita e não tem uma lei que proíba, eu não sou obrigado nem a fazer e nem a deixar de fazer. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter é que o homeschooling não é ilegal. Eu vou puxar um assunto aqui como exemplo. Por exemplo, busca-se a legalização do uso recreativo da maconha, porque fumar maconha no Brasil ainda é ilegal. É ilegal, certo? Mas educar os filhos fora da escola não é ilegal, apenas não está regulamentado. Ponto. Aí nós temos que fazer duas perguntas, vou buscar ser bastante didático aqui para que as pessoas entendam. Eu vou tentar não usar uma linguagem assim muito juridiquês. Tem duas perguntas que nós precisamos nos fazer. Primeiro é de quem é o dever de educar, do Estado ou da família? A resposta é dos dois, do Estado e da família. Por quê? Porque a Constituição brasileira ela diz que a educação é um direito de todos, mas é um dever do Estado e da família. Se a gente quiser ter um olhar mais aguçado, podemos dizer que a educação domiciliar nem é só um direito, mas é um dever da família, de educar o filho. Ok. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também responde essa pergunta quando ela diz que a educação, direito de todos e dever da família e do Estado. Ela só muda aí a ordem, mas a primeira pergunta está respondida. De quem é o dever de educar? Do Estado e da família. Isso nos leva inevitavelmente a uma segunda pergunta, que é, se o dever de educar é do Estado e da família, quem tem a prerrogativa, quem tem a prioridade de escolher o modo, o gênero de instrução a ser ministrado aos filhos? Essa segunda pergunta, a resposta é a família. Aí vocês podem me perguntar, tá bom, Rick, mas aonde é que está isso? Onde é que eu vejo isso? Vamos lá. O Código Civil Brasileiro, no artigo 1634, ele diz que quanto à pessoa dos filhos, aos pais compete dirigir-lhes a criação e a educação. Primeiro documento. Um segundo documento que é muito importante e que reconhece a educação domiciliar como direito humano é a Declaração Universal de Direitos Humanos. No artigo 26, ela diz que os pais têm prioridade no direito de escolha do gênero de instrução a ser ministrado aos filhos. E se a gente quiser ampliar, a gente pode ir lá para o Pacto de San José da Costa Rica, na Corte Americana de Direitos Humanos, onde não só os pais têm o direito à prioridade à instrução formal, como inclusive, para aqueles até que dizem que a educação domiciliar é um movimento religioso, não é, mas se fosse, os pais também têm o direito de ensinar as suas crenças aos seus filhos. Está muito bem descrito lá, e o Brasil é signatário desse pacto, ou seja, tem um valor supralegal. Então, tudo isso parece que é esquecido, mas está na lei, ok? Então, aqui nós respondemos duas perguntas, que é dever do Estado e da família educar, e que quem tem a prioridade de escolher o gênero de educação é a família. Família que escolhe se quer educação escolar, se quer EAD, se quer educação domiciliar, e se aparecer mais alguma modalidade de educação, a família continua tendo o direito de escolher. Agora, e abandono intelectual, então? Como é que entra nesse processo? Acaba não entrando. O Código Penal Brasileiro, artigo 246, ele diz que abandono intelectual é deixar de prover instrução primária a um filho, a uma criança em idade escolar, certo? Olha só, não é deixar de mandar para a escola, é deixar de prover instrução primária. Tá bom.
Vamos para frente. Na prática, até hoje, deixa eu dar um dado aqui interessante, que muita gente sabe isso, mas muita gente também não sabe. Até hoje, nesses 10 anos acompanhando famílias denunciadas e processadas, das famílias que foram condenadas, nenhuma família brasileira homeschooling foi condenada por abandono intelectual. Por quê? Porque não há. Eu tive acesso a várias sentenças, inclusive as sentenças são engraçadas, Douglas, porque tem sentença que tem escrito assim: condeno os pais de fulano a matricularem o filho na escola. Quer dizer, matricular o filho na escola então virou uma condenação, né? Mas na própria sentença tem escrito que essas crianças e adolescentes, eles foram submetidos a testes, a avaliações psicopedagógicas e a resposta foi excelente. Eles apresentavam desenvolvimento cognitivo compatível com a idade que eles tinham e até melhor, certo? Então vamos lá. Não há abandono intelectual no homeschooling. E com base em que, então, juízes, promotores, principalmente os ministérios públicos aí pedem? Eles vão para o LDB e para o ECA. O LDB e o ECA, eles precisam ter aquilo que no direito se chama de interpretação restritiva da lei. Por que não se contempla a educação domiciliar na LDB, não se contempla no ECA? Pelo fato de que esse assunto, a educação domiciliar, vem sendo discutido no Brasil há pouco tempo. Nós temos aí, em 1994, né, tem 26 anos, foi apresentado o primeiro projeto de lei na Câmara dos Deputados. São 25 anos. Os primeiros 15 anos aí, pelo menos, não houve nenhum tipo de lobby forte, né? Houve, mas não um lobby forte dentro da Câmara, nem dentro do Senado. A imprensa não deu valor a isso. As famílias também não se agregavam, eram muito poucas e estavam ali escondidas. Também não havia uma fiscalização grande. Então não se falava sobre isso. Então esse é o fundamento dessa omissão da educação domiciliar, não está contemplada ali na lei. A LDB e o ECA, eles, quando falam o ECA, quando fala de escola, ele está disciplinando a educação escolar. Observe que na própria LDB ela diz o seguinte: esta lei disciplina a educação escolar, que deve ocorrer predominantemente, nem diz obrigatoriamente, mas predominantemente, né, em instituições próprias que nós conhecemos, que são as escolas. Mas não necessariamente, não obrigatoriamente. Então, eu não faço educação escolar, eu faço educação domiciliar, a LDB não serve para mim, ela não disciplina a minha modalidade de educação. E então, toda a punição, tudo aquilo que está ali colocado para os pais, não é para os pais que não matriculam os filhos na escola, é para os pais que não estão dando a instrução formal aos filhos. Então, quando é que o pai deve matricular o filho na escola? Quando ele não quer dar a instrução formal. E aí ele tem esse direito, é uma escolha. Fala, não quero, não posso, não tenho condição de fazer, prefiro a educação escolar, ok. Então ele matricula o filho na escola. Mas se ele está dando essa instrução formal, ele não tem essa obrigação. Então eu acho que eu fiz aqui um resumo, tá, para a gente entender bem assim toda a base da nossa fundamentação. Claro assim que daí a gente tem uma série de desdobramentos, mas essa é a base da nossa fundamentação. Por isso quando eu digo, dizem que o homeschooling é ilegal, eu digo não é ilegal. Nós não lutamos pela legalização, lutamos pela legalidade, pela regulamentação. Entendi, Rick. Então, o ideal para nós seria uma mudança na própria Constituição para prever, no caso, o que foi chamado de educação, de instrução formal, isso corrigiria? Ou a forma que vocês entendem da ANED, todo o estudo que você vem realizando há tantos anos, qual seria a forma ideal para que nós tivéssemos a possibilidade da regulamentação da educação domiciliar no Brasil? Primeiro, de uma forma ideal,
mudar a Constituição, logo mudar a lei de diretrizes da educação, mudar o ECA, mudar todas essas leis para então prever a regulamentação, ou apenas um projeto de lei corrige todas essas leis, ou essas leis vão precisar receber ali uma emenda modificativa? Cada uma dessas leis precisarão, ou apenas um projeto de lei no Congresso, tanto por via da Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, aí tanto faz a iniciativa, já corrigiria essas outras leis, ou é necessário alterar todas essas leis, Rick? Bom, na verdade, vamos aqui por partes. Primeiramente, a Constituição. Eu não sou um jurista, mas conversamos com vários juristas ao longo desses anos, e a maioria deles concorda que buscar uma emenda à Constituição seria extremamente inviável para nós hoje, né? Pela própria dificuldade que ela tem, que vamos ter de fazer isso. Inclusive existe, né? Existiu uma emenda, a PEC 444 de 2009, do deputado federal, na época, deputado federal Wilson Pickler, lá do estado do Paraná, mas ela foi engavetada. Ela nem foi levada à votação, nem nada, foi engavetada em 2010, depois tiraram e engavetaram de novo. Então, para nós hoje, isso estaria fora de cogitação, né? Bastaria, digamos assim, um olhar mais atento nesse sentido. Mas ok. Aí a segunda parte daquilo que você me perguntou. Bom, o ideal, essas leis, todas elas, todo projeto de lei, ele vai precisar contemplar aí em algum momento os textos da LDB, certo? Principalmente, por quê? Porque existe ali principalmente a questão da frequência obrigatória, né? Então, se você deixa uma lei de diretriz e base da educação da forma que está ali, você pode ter problemas de uma lei conflitando com outra, tá? Então, logicamente, essa lei ela deve disciplinar ou regulamentar a educação domiciliar e, ao mesmo tempo, deve ser feita uma correção na lei de diretriz e base da educação e também no ECA, para que não haja esse tipo de conflito. Eu já vi, por exemplo, projeto de lei, já vi parlamentar fazer projeto de lei que constava lá frequência obrigatória. Aí eu falei, frequência obrigatória onde? Em casa? Mas a criança já está em casa. Entende? Então essas coisas são meio conflitantes, claro, porque a escola está aí soberana, única, absoluta, ninguém fala de outra modalidade, então nossas leis são todas voltadas para a educação escolar, e quando a gente pensa num projeto de lei, a gente pode acabar conflitando. Mas isso é simples de resolver, tá? Isso aí a gente faz uma modificação no texto, né? E o texto ele passa a ter uma outra redação, os textos de leis de educação, como a lei de diretrizes e bases, para que a gente não tenha conflito entre leis. E nós já temos, Rick, alguma proposta de alteração? Já foi utilizado esse caminho de nós alterarmos, em primeiro lugar, a lei de diretrizes e bases, depois alterar o ECA, para depois ter um projeto de homeschooling? O caminho está sendo difuso, né? São várias estratégias que estão sendo adotadas, tanto no âmbito federal quanto estadual, e também os projetos de lei municipal estão contribuindo para que essas medidas sejam efetivadas, que esses projetos sejam colocados na pauta para ser votado, porque o tema como a LDB e o ECA, ele precisa ser discutido no Congresso. Não tem como, nem na esfera estadual, nem tampouco na esfera municipal, nós tratarmos desse assunto, né? Então, como que fica essa questão? Bom, na esfera municipal e estadual, se você dá uma olhada nos projetos de lei, hoje mesmo o projeto de lei lá do estado de Santa Catarina passou na CCJ, né? Está indo muito bem, obrigado. Temos um outro no Rio Grande do Sul também, no estado de São Paulo, enfim. Os projetos de lei municipais e estaduais, especificamente, eles não tratam disso, porque eles não têm como tratar mesmo. Mas os projetos de lei que estão na Câmara, se a gente pegar, por exemplo, o projeto de lei 3179, que é do Lincoln Portela, cuja relatora até então é a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, ele consta lá, ainda no texto original, a questão da mudança na redação da LDB. Tá?
inclusive com questões como essa que eu falei sobre frequência. Às vezes até as famílias nos telefonam, falam, olha, eu li lá o projeto de lei, estava escrito que tem frequência obrigatória. Eu falei, não, calma, vamos ler direito. Está dizendo que a frequência é obrigatória, exceto no que consta no artigo tal. Aí eu digo lá o número do artigo, vamos ler de novo. Então, exceto se a criança fizer, ou o adolescente, educação domiciliar. Então, o que está se fazendo? Se fazendo isso de uma forma paralela. Não dá para a gente fazer isso separadamente, de forma difusa, certo? A gente precisa fazer isso junto, porque aí seriam dois esforços enormes e a gente corre um risco de se perder no meio desse caminho. Precisamos fazer isso de uma vez, né? Em paralelo. Muito bom. E aí nós temos também, aí, Henrique, que nós conversamos há 15 dias atrás, a medida provisória. A medida provisória, na verdade, é uma proposta que é enviada pelo Poder Executivo para a Câmara. Quando essa medida ela é enviada, ela passa a vigorar e tem um prazo para que o Congresso, né, tanto a Câmara e o Senado, ele aprove para que essa medida provisória ela passe a se tornar uma lei vigente. É isso mesmo o andamento de tudo? Então, quer dizer que através de uma medida provisória é o atalho que nós temos para a aprovação da educação domiciliar no Brasil? É um atalho importante. Por que nós apostamos também numa medida provisória? Tentamos isso ano passado, estava tudo pronto e virou projeto de lei. Tá? Porque assim, na Casa Civil, a avaliação que foi feita lá é que não adiantava mandar a medida provisória para o Congresso. A gente não vai entrar no mérito aí dessa guerra Congresso Nacional, Poder Executivo. Essa questão aí do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre com o presidente da República, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, porque isso respinga em nós, é um fato, está na imprensa todo dia. Então, não está se votando praticamente nada que o Executivo manda. E até por isso mesmo houve esse receio ano passado. E o que nós apostávamos era o seguinte: uma medida provisória, eles fizeram até uma mudança aí esse ano para tramitar, eu acho que em 16 dias, mas nem eles mesmos estão cumprindo essa mudança aí, tá? Então, uma medida provisória, qual é o fator importante para nós? Imagina aí que ela tem 120 dias de vigência, tá? Ela tem 60 e depois mais 60. Então, tem duas coisas importantes sobre uma medida provisória, se a gente falar assim, do ponto de vista do efeito que isso traz. Primeiro que ela já chega com efeito de lei, correto? Então, assim, os processos param na justiça. As famílias começam a praticar. Então, vamos imaginar que milhares de famílias que estão escondidas, com medo, com a medida provisória, elas passam a praticar. Beleza? E vamos imaginar um cenário assim, que não seria o ideal, mas vamos imaginar que essa medida provisória fica lá e eles ficam lá enrolando, e vai passando esse prazo e passa 60, prorroga por mais 60, aí tem as férias legislativas, tem uma série de coisas, vamos dizer que fica aí em torno de 6 meses essa medida provisória lá com força de lei. O efeito disso no crescimento do número de famílias educadoras é muito grande. Vamos imaginar, por exemplo, se 20 ou 30 mil famílias resolvem fazer educação domiciliar, além das que já tem, tá? Ou que apareçam mais, 50 mil famílias, vamos colocar assim, resolvam fazer educação domiciliar por conta da medida provisória. Aí ela cai, passou 6 meses, ela cai. Para que essa medida ela não passe, é preciso haver uma justificativa como se fosse uma lei, ou seja, não é simplesmente dizer não. Eles vão precisar dizer por que aquela medida provisória ela não pode virar lei. Tá? Isso aqui numa linguagem para o nosso público entender. E a segunda coisa é que você cria uma convulsão social.
que você vai fazer? O Ministério Público vai correr atrás agora dessas 50 mil famílias com filhos fora da escola. Como é que vai fazer voltar tudo para a escola? Entende? Então, assim, ainda tem esse aspecto. Eu estou falando aqui num cenário ruim, tá? Então, assim, são duas coisas importantes a gente trabalhar numa medida provisória. E tem a questão também da celeridade, já que temos 25 anos de projeto de lei no Congresso Nacional e ele não é votado. Para você ter uma ideia, as pessoas que estão nos assistindo, todos esses projetos de lei, é só ir lá no nosso site, você vai dar uma olhadinha, você vai ver que nenhum deles recebeu sim e nenhum deles recebeu um não categórico. Todos eles tiveram parecer rejeitado e foram ali sendo engavetados, sendo arquivados. Então, não é uma coisa assim que já foi negado a nós o reconhecimento do direito, entende? Então, em relação à medida provisória, a gente tem uma travada na Casa Civil, que ela está avaliando de novo, né? Mas ela já saiu do Ministério da Educação e do Ministério dos Direitos Humanos, né? O Weintraub e a Damares, eles assinaram essa medida em conjunto, porque nós acreditamos que é uma pauta de educação e de direitos humanos, mas o ambiente em Brasília é o pior possível hoje, a gente reconhece isso, né? É complicado, mas a gente precisa forçar, para ver se alguma coisa acontece. E temos uma emenda lá, que é a emenda da professora Dorinha, na MP 934. Entendam bem, a MP 934, ela não é de educação domiciliar. Ela é de regulação dos dias letivos aí do ano de 2020. Certo? Essa emenda que o Bolsonaro enviou por conta da questão aí do isolamento social, do Covid e tal. E aí, uma das emendas que foi sugerida por uma associação do Distrito Federal, foi sugerida a Dorinha acatou e enviou essa emenda, que é o próprio texto do projeto 3179. Não sabemos, né? Estamos torcendo, lutando para que dê certo, porque essa medida provisória ela tem um caráter transitório, ela vale para o ano de 2020. Então não sabemos se uma emenda definitiva ela pode tramitar dentro de uma medida provisória de caráter transitório, né? Parece meio redundante o que eu estou falando, mas eu acho que o nosso público entendeu. Mas de qualquer forma, existe essa possibilidade sim pelo regimento da Câmara e nós estamos tentando. A hora que começar a tramitar, aí a gente começa, de fato, a intensificar nossa articulação política lá. Muito bom, Rick. É uma esperança para a gente, né? Estamos acompanhando aí na expectativa de que essa medida provisória ela possa abrir as portas para a educação domiciliar no Brasil e que várias famílias possam sair da clandestinidade, né? E tem várias perguntas, o pessoal entrou em contato comigo durante a semana, Rick. Muitas pessoas até não conseguiram entrar, que não estão nos acompanhando, porém depois eu vou deixar gravado do meu story e também vou baixar esse vídeo e compartilhar tanto no Facebook quanto no YouTube, que várias dúvidas que as pessoas entraram em contato comigo perguntando. E a principal delas, de uma forma bem básica, famílias que entraram em contato conosco perguntando como que eu faço para pedir a transferência do meu filho na escola porque eu tomei a decisão de fazer a educação domiciliar. Outra pergunta, eu perdi a transferência na escola e eu contei que ia fazer homeschooling e eles não me deram a transferência. E outra pergunta, não, eu estou pensando em fazer o homeschooling, mas eu ainda estou meio receoso nisso tudo, como que está a regulamentação disso, é contra a lei, você já respondeu, né? E eu peço a transferência para outro lugar. Queria que você explanasse um pouquinho dessa primeira decisão que a família tomou já. Algumas famílias ainda não entraram em contato com a escola e outras, de forma precoce, comunicaram à escola que iriam fazer o homeschooling e as escolas já estão orientadas, né,
a não dar transferência e colocar todos os entraves possíveis, como juridicamente e como para as pessoas que ainda não conversaram na escola, como que elas fazem, e para aquelas que disseram que pretendem fazer educação domiciliar e que receberam um não da escola, se existe alguma movimentação jurídica que possa garantir isso também, que está dentro da nossa conversa hoje. Bom, essa pergunta é muito boa. Ela não é uma pergunta simples. Nós recebemos aí essa pergunta no e-mail da ANED, e eu até prefiro responder essa pergunta por e-mail, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, como é que eu faço para tirar da escola? Né? E você imagina se eu pegar um canal como esse e disser assim, olha, é o seguinte, você quer tirar da escola e não ser processado? Faça isso, isso e aquilo. Aí daqui a pouco quem está sendo processado sou eu. Né? O É Ministério verdade. Público vai atrás de mim e diz assim, você está ensinando as pessoas a desobedecer a lei. Então não se trata disso. Né? Mas então, eu quero dizer o seguinte, que para você tirar uma criança da escola sem ser processado, não existe uma fórmula mágica. Eu gostaria muito que existisse, mas não existe. Não tem. Tem famílias que foram à escola e falaram que iam fazer homeschooling e não foram processadas. Tem famílias que não falaram e foram processadas. E vice-versa. Tem famílias que falaram e foram processadas, tem famílias que não falaram e não foram processadas. Então não tem como dizer, não há um padrão nesse sentido. Tem famílias, por exemplo, que disseram assim, ah não, a diretora da escola é minha amiga, eu estudei lá, agora meu filho estuda, a cidade é pequena. A amizade acabou na hora que falou em homeschooling. Né? Não tem. A questão da transferência, essa é uma questão muito delicada, mas eu preciso dizer uma outra coisa a você. Foi-se o tempo em que a transferência era um documento físico que a gente ia lá e pedia e recebia aquele papel lá, tá? Que era a transferência do menino. E a escola tirava da pasta dos arquivos dela a transferência e entregava para o pai ou para a mãe. Hoje, a grande maioria dos estados, pelo menos os estados mais populosos, Sudeste e Sul, eles estão, de fato, interligados. Tá? Hoje é tudo digitalizado, tudo eletrônico. Então a transferência não é mais o documento que você fica na mão. Pode ser que tenha algumas outras escolas aí no Brasil que ainda não chegou à integração, mas o braço do Estado ele é cada vez mais longo. Ele vai lá. Então, o que ocorre hoje é o seguinte, você chega na escola e fala, eu quero a transferência. Eles vão dizer, papai, mamãe, é o seguinte, fala para que escola que seu filho vai, que a gente manda por e-mail a transferência para lá. Eles mandam um documento em PDF, em Word, sei lá. Mas eles mandam o documento para a escola, não fica mais na sua mão. Então, essa questão de pedir a transferência, ficar com ela e tal, como muitos fizeram no passado, e acabaram assim desaparecendo dos arquivos da Secretaria de Educação e do MEC, hoje em dia isso quase não é possível mais se fazer. É lógico que a escola não pode negar dar a transferência, mas ela tem que mandar essa transferência para outro. E não é ela, é o que está por trás dela. A Secretaria de Educação faz auditorias e ela vai querer saber aonde está essa criança. Essa história da busca ativa é muito forte. Então eles estão muito entrelaçados. As comissões de erradicação da evasão escolar, os conselhos tutelares, os ministérios públicos, as escolas públicas e particulares, a Secretaria de Educação, está tudo muito interligado. Então, eles têm as informações todas. Não tem como a gente, assim, se alguém quiser tentar, eu vou usar esse termo aqui, ludibriar, digamos assim, a escola, é muito difícil isso. Tá? Não tem o que fazer. O que a gente pode dizer é o seguinte, quem tira os filhos da escola hoje para fazer educação domiciliar no Brasil, precisa saber dos riscos, né? Nós nunca fomos vendedores de ilusões, até porque, gente, eu falo como um pai homeschooling, vocês sabem. Eu fiz homeschooling com meus filhos por 10 anos e eu sou uma das famílias que não foi denunciada e nem processada. Sabe por quê? Eu não sei. Né? As pessoas perguntam o que aconteceu, eu não sei. Porque, assim, se expor mais do que eu me expus, não acho que nenhuma família no país. Porque, assim, nós já demos entrevista para tudo quanto é canal de televisão, em vários estados brasileiros, revistas
jornais, tem livros de português, tem foto da minha família falando de homeschool, tem um monte de coisa. Então, assim, eu me expus realmente à vontade. Eu fui na secretaria da escola que minha filha estudava, falei que ia fazer educação domiciliar, tirei os filhos da escola, não era o presidente da ANED ainda, a gente ainda estava fundando a ANED, e a diretora apertou minha mão, me deu os parabéns e eu nunca fui denunciado. Mas poderia ter sido, tá? Poderia ter sido. Então eu sei o que é, porque assim, quando eu tirei meus filhos da escola, meus filhos sabiam já, eles tinham, minha filha tinha 11, meu filho tinha 8, eles me perguntaram, papai, e se o senhor for preso, porque a gente sabe que é contra a lei isso e tal, o senhor sabe disso? Eu falei, sei. Eu tive que ter essa conversa com eles, sobre prisão, sobre perda da guarda, sobre o que poderíamos fazer. Embora no Brasil não tem nenhum pai preso por causa de homeschooling e ninguém perdeu a guarda dos filhos. Tá? Eu preciso dizer isso a vocês. Bom, então, essa é uma questão de uma decisão da família. A família que decide, ela sabe que ela pode ser denunciada. Ela pode ser denunciada pelos avós das crianças, que denunciam também. Ela pode ser denunciada pelo professor, pelo dentista, pelo médico, pelo agente de saúde. Aqui no sul do país, uma família recentemente me disse que a esposa estava grávida e a agente de saúde foi visitar ela pela questão lá do pré-natal e perguntou se as crianças estavam na escola. E o garoto, ela falou, não, ele só tem 3 anos. Mas ano que vem ele tem que estar na escola. Olha o tamanho do braço do Estado, como é que tá. Tem um amigo aqui onde eu moro que foi denunciado pela dentista do garoto. Ela fez uma pergunta na escola, ele falou não e tal, e aí ela denunciou. Tá? Então, isso acontece, 90% dos casos acontecem em cidades com menos de 100 mil habitantes. Às vezes até as pessoas acham que se vão para um sítio ou vão para um lugar bem tranquilo, que elas não são vistas, muito pelo contrário, elas ficam mais invisíveis na cidade grande do que numa cidade pequena onde todo mundo se conhece. Então, esse é um ponto. Não tem, você tem que avaliar se você está disposto a correr esses riscos. Juridicamente, o Conselho Tutelar vai, e aí, se isso acontecer, manda um e-mail para a gente, entra lá no nosso site, ou manda um e-mail para o contato@ned.org.br e nós vamos lhe orientar o que fazer em caso de denúncia. Aí uma coisa de cada vez, porque se você não foi denunciado, não sofra por antecipação. Mas se você for, nós vamos lhe orientar. Se você contratar um advogado, vamos orientar seu advogado, tá? Para que você ele possa ter toda a argumentação jurídica para poder fazer a sua defesa. Agora, garantia, nós não temos nenhuma, infelizmente. Eu gostaria muito de ter, gostaria do fundo do meu coração, mas eu não posso, não tenho essa garantia para vocês. É uma luta, estamos todos nela. Muito bem, Henrique. Esse ponto da família ter pedido a transferência e a escola ter negado, e de uma forma que a família tomou a decisão de retirar da escola, mesmo sem o consentimento da própria escola, e aí vai iniciar esse processo que pode vir a acontecer essa denúncia, que provavelmente vai acontecer. Aí sim que começa o processo de orientação. É claro, nós não desejamos que ninguém seja denunciado, mas não existe aqui uma fórmula de, como você disse, né? Cada caso é um caso e precisa ser analisado. Então, por isso que você, há mais de 10 anos, trabalha à frente da ANED para que se regulamente a educação domiciliar no Brasil, né? Então, eu vejo o homeschooling, a educação domiciliar, como um estilo de vida, é um chamado. Não é para todas as pessoas, né? Possivelmente pode acontecer de alguém começar também e não conseguir dar sequência àquilo tudo e ter a necessidade de recorrer à escola porque não era o chamado, não teve um determinado, não entendeu aquilo que era para ser entendido, porque é uma missão realmente de se doar, né? Você se doa para os seus filhos, então é algo muito profundo, né? É claro que todo pai, toda mãe quer se doar para os filhos, mas dependendo da circunstância, não tem a disponibilidade, né? Não é todo pai, toda mãe que pode estar
ali o tempo todo com o filho para poder orientar, para poder educar, né? Diante de tantas realidades e onde muitas vezes o pai gostaria que a mãe ficasse em casa cuidando dos filhos, mas infelizmente o recurso para manter a própria família obriga a mãe também a sair de casa. Automaticamente ele não pode fazer a educação domiciliar, que era um sonho da família, porque a mãe precisa, não que ela vai sair, mas em alguns casos acontece que a mãe sai de casa e o dinheiro que ela ganha no trabalho, ela paga escola para os filhos. Então, algumas vezes também acontece isso e a mãe fala assim, poxa vida, eu estou trabalhando para pagar a escola, eu posso educar os meus filhos em casa, por mais que eu erre, eu vou errar menos do que essa possibilidade, né, da educação. Então, fica também aqui para nós esta afirmação, né, do chamado de responsabilidade que cada família, que cada ente da família, né, essa decisão, ela precisa ser tomada em conjunto, em família, né, porque é algo muito, muito importante essa decisão e que muda totalmente a visão, o entendimento. Muitas pessoas mudam de cidades, como você bem disse, né, procurando outros ares. Outros mudam para cidades menores e pensam que ali estarão mais protegidas, como você já disse muitas vezes, e ao contrário, né? Na cidade grande que muitas vezes não aparece, numa cidade pequena todos conhecem todo mundo e acaba chegando, as pessoas ficam sabendo disso tudo. Mas o que a nossa luta, que nós estamos trabalhando para que seja regulamentado, para que seja, de fato, esse direito da família, em primeiro lugar, educar os seus filhos. Tem uma pergunta aqui da doutora Leia, o Rick. Sobre o mandado de injunção? Isso. Isso. Olha só, o mandado de injunção... Nem sei o que é isso. O mandado de injunção hoje, ele não caberia mais, né? Porque nós já tivemos um recurso julgado pelo STF e não caberia mais, digamos assim, provocar, não provocar no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido jurídico, provocar o STF hoje a esse respeito. Principalmente depois que já saiu o acórdão, né? Eu já perguntei isso a alguns juristas nesse sentido também. E hoje o STF ele já ditou as normas, ele já disse que precisa ser regulamentada por lei, já disse o que tem que conter. Tem gente perguntando também se tem alguma cidade que está legalmente o homeschooling regulamentado, né? Em Vitória, desde o dia 31 de agosto, o homeschooling foi regulamentado, mas nós sabemos lá que o prefeito de Vitória ele entrou com uma ADIM, que significa Ação Direta de Inconstitucionalidade, e pediu aí uma liminar, então está em suspenso, está em julgamento. E temos outros municípios aí que estão bem perto de uma regulamentação. Vou citar quais são: a cidade de São Paulo, a cidade de Cascavel, no Paraná, a cidade de Itaúna, Minas Gerais, em que passou a lei, o prefeito vetou, mas a articulação lá é para derrubar o veto do prefeito. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma. Por enquanto, estou me lembrando dessas três. O estado do Rio Grande do Sul está bem avançado. E o estado de Santa Catarina hoje também está avançado, porque hoje passou na Comissão de Constituição e Justiça, né? O que é importante para nós. Geralmente o entrave dos projetos de lei, não importa se no âmbito federal, estadual, municipal, o entrave sempre é na Comissão de Educação, né? Comissão de Educação, eles morrem de medo, vamos ser honestos, morre-se de medo do homeschooling. Eu já conversei com 4 ministros da educação, morre-se de medo do homeschooling, porque os resultados do homeschooling são fantásticos. E se são fantásticos em países como Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, você imagina aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma disparidade enorme os resultados do homeschooling, como as crianças aprendem. Então, assim, morre-se de medo, o que é, gente? Uma bobagem muito grande.
ter medo do homeschooling. O homeschooling não desvaloriza a profissão do professor, não tira emprego de professor, não desvaloriza a escola não vai acabar. A maioria das famílias não está interessada no homeschooling. Os países que têm muita família homeschooling, tem 3% da população estudantil praticando homeschooling. Então, as famílias estão interessadas mesmo na questão de que os filhos estejam em boas escolas, e é um direito, como eu creio que é um direito nosso. Isso que o Douglas Medeiros colocou, muito bem colocado, é a questão daquilo que a família decide como estilo de vida. Então, muitas vezes, você precisa adiar projetos pessoais, um dos dois, muitas vezes a mamãe vai para casa, ou um turno, ou os dois turnos ficar em casa, isso significa, às vezes, até baixar a renda da família. Tem uma série de coisas aí que implicam no homeschooling, é uma mudança no estilo de vida mesmo. Até as férias você muda, porque você não vai ficar brigando com o seu colega de trabalho para tirar férias em dezembro, quando seus filhos estão de férias, dezembro, janeiro. Então muda tudo numa casa. No homeschooling você descobre o quanto que o calendário escolar mexe com sua rotina. Ô Rick, uma última pergunta para nós concluirmos esse bate-papo. Muitas vezes eu ouvi você afirmar, até mesmo o professor Xavier, que o homeschooling não é política pública. O que seria isso? Que o governo não iria custear, manter os livros, toda a estrutura e daria suporte para que os pais pudessem educar os filhos em casa? Quando se utiliza essa explicação de que o homeschooling não é política pública, nós estamos falando exatamente o quê? Nós estamos falando o seguinte, digamos assim, todo um aparelhamento de vários órgãos e instituições do Estado, tá? Trabalhando pelo homeschooling. Vou tentar explicar isso de uma forma mais simples possível. Realmente, uma política pública, ela traria um ônus grande para o Estado, né? Ela oneraria o Estado, porque você teria que ter pessoas muito bem preparadas para avaliar, para poder certificar, fazer essas avaliações de forma a que contemplassem planos pedagógicos diferentes. Quer dizer, tem uma série de questões que vão de encontro a essa liberdade dos pais. E o nosso governo, ele não tem hoje a menor condição de fazer isso. O MEC não consegue fiscalizar as escolas e universidades, vai conseguir fazer isso com as famílias? Esse, inclusive, é um dos receios. E o outro lado disso é o seguinte: as famílias homeschooling, a maioria delas não está interessada em que o governo, digamos assim, banque, né, o homeschool. A ideia, pelo menos a ideia nossa não é essa. Esse não é o perfil das famílias homeschooling. As famílias homeschooling, elas têm uma linha antipaternalista, né, do governo. Elas são famílias do tipo, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, é muito importante a gente entender que essas famílias, o que elas querem mesmo é a liberdade para elas educarem. Tá? Então, assim, hoje, uma família homeschooling, ela descobre uma série de coisas que o pai deixaria a cargo da escola. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. As famílias, às vezes, estão na escola e falam assim: nossa, como é que você sabia que tinha uma exposição no museu tal? Como é que você sabia que a prefeitura dá curso de fotografia de graça? Como é que você sabia aqui que a biblioteca tem um projeto de contação de histórias e que teve um programa lá de redação e de literatura e de jovens escritores? Por quê? Porque a família homeschooling, ela vai atrás disso. Quando você coloca seu filho numa escola, você fica tranquilo. Porque a escola vai levar ele, na sua cabeça, ela vai levar ele para um museu, ela vai fazer uma excursão com ele, ela vai falar dos artistas, daquilo que está acontecendo, dos pintores, dos escultores, ela vai, digamos assim, propor, entre aspas, tá? Eu estou falando teoricamente, então ela vai propor uma agenda cultural do seu filho, não é assim? Quando eu morava em Minas Gerais, teve uma excursão, meus filhos estavam na escola ainda,
teve uma excursão para Ouro Preto. Vamos conhecer Ouro Preto, que bacana. Então o pai, ele não se preocupa, fala, eu estou pagando, então eles façam lá o trabalho. Eu acho engraçado que os pais pagam cara a escola, ela manda um monte de trabalho para casa, o menino às vezes senta para fazer a lição de casa 1 hora da tarde e vai até às 6 da tarde, e o pai ainda acha isso fantástico, né? Nossa, essa escola é muito boa, ela manda muita lição de casa. Quer dizer assim, ela deveria fazer o trabalho, você paga a cara e ela manda trabalho para casa para você fazer. Então, essa questão da família homeschooling, ela quer só a liberdade dela poder escolher a metodologia. Hoje, o Google, ele hospeda aí 1 trilhão e 200 bilhões de páginas na internet, tem conhecimento aí, tem conteúdo barato, caro, de preço mediano, gratuito, para todos os gostos, para todos os bolsos. Hoje em dia tem. Então, assim, isso não é um problema mais. E o pai, não tenho condição de comprar livro, não tenho condição de ir ali. Tem muita coisa gratuita boa. E esse pai homeschool, ele procura. E É acha. isso aí, cara. Muito obrigado, né? Que Deus abençoe a sua missão. Eu aproveito aqui para cumprimentar as pessoas que nos acompanharam aqui. Mariana Durigati, também a Dona Patrícia, a Maiara, a Thelma, a Leia, família Soares, a Adriele, o Marco Túlio, Eulália, a Stephanie. E muito obrigado você, Henrique, pela disponibilidade de tirar as nossas dúvidas a respeito desse tema que é tão importante para nós, e dizer que eu também aqui em Jundiaí, como vereador, estou à disposição. Muito obrigado, você me orientou sobre um projeto aqui em Jundiaí. Infelizmente ele recebeu pareceres jurídicos e também da Comissão de Justiça e Redação, pareceres contrários, né? Porém ele ainda está habilitado, ainda não retirei. Já estou recebendo mais orientações suas de um outro projeto para que a gente possa tramitar e faça essa construção envolvendo mais famílias para que possam também dialogar com os demais vereadores. E você se colocou à disposição também para vir para Jundiaí para fazer um seminário aqui sobre Isso mesmo, estava lembrando disso. E nós precisamos, né? Isso tudo estava programado já para nós fazermos aqui nesse primeiro semestre. Infelizmente fomos surpreendidos pela pandemia do coronavírus, mas nós estamos ainda em mente de darmos sequência a todo esse trabalho que você se dispôs a nos ajudar, que é muito importante, porque realmente conhece todo o conteúdo e tem pessoas também muito competentes, né, que auxiliem todo esse trabalho aí na NED. Então, eu te agradeço, Deus abençoe você, a sua missão, a sua família. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Não é fácil, porém nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que confiam na graça de Deus, e nós confiamos e sabemos que nesse tempo também Deus está no comando de tudo. Então nós não podemos perder a nossa esperança, porque nós tiraremos um bem maior, Deus tira um bem maior disso tudo, e lá na frente nós também poderemos ver tudo isso. Então eu te agradeço, muito obrigado. Eu acredito que a nossa conexão vai cair em 2 minutos, então eu peço também que você faça suas considerações finais, e um grande abraço a todos aí também da ANED. Muito obrigado. Legal, eu agradeço, eu é que agradeço o convite, para mim é um prazer. Eu vi aqui muita gente que eu conheço, né? O Marco Túlio, a Débora, a Stephanie, pessoas que eu conheço e que eu tenho elas no meu coração, fico grato por isso. Queria só dar uma palavrinha rápida para as famílias que estão pensando em fazer homeschooling e começaram a pensar nisso por conta do isolamento social. Gente, olha só, se você pensou mesmo e a decisão é pelo homeschooling, não vai à escola falar que seu filho não vai voltar para a aula quando o isolamento acabar, porque você vai fazer homeschooling. Isso tem deixado eles bastante enfurecidos, porque eles estão com medo. Muitas pessoas cancelaram as matrículas nas escolas, os donos de escolas particulares estão com medo, e os diretores de escolas públicas também estão assustados com isso. Então, assim, isso não traz nenhum benefício para você. Tá? Se essa é a sua decisão, fale conosco, mande um e-mail para nós, entre lá no nosso site, faça um contato, que a gente vai te ajudar da melhor forma de você fazer isso.
pelo menos para você ganhar tempo. Mas olha só, seu filho está em casa, você vai chegar lá e vai dizer, olha, quando acabar as aulas eu não vou voltar, né? Não é uma boa tática, tá bom? É isso aí. Deus abençoe a Isso aí. todos, viu? Um abraço e Amém. eu espero que a gente faça esse seminário em Jundiaí logo. É o nosso desejo, Rick, é assim que retomarmos tudo, iremos programar esse seminário aqui e vamos trazer aí o Rick Dias para explanar para nós aqui e até mesmo para levar o conhecimento a respeito do homeschooling para os profissionais da educação, que a maioria deles não conhecem com profundidade da forma com que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Então, também aqui nós traremos essa oportunidade para ampliar esse diálogo e dar essa oportunidade de construção, construir pontes e mostrar que o homeschooling, as pessoas que estão trabalhando nessa causa não são contra a escola, mas são a favor também do direito à liberdade dos pais educarem os seus filhos de acordo com a proposta da própria Constituição. Então, muito obrigado, Rick. Uma boa noite a todos vocês que nos acompanharam até agora e que Deus nos ajude e que o homeschooling seja aprovado através da SNP, que é o atalho que nós temos agora, né, Rick? Isso aí. Estamos à disposição de vocês. Uma boa Obrigado, noite. pessoal. Entre em contato com a NED, tá? Toda e qualquer dúvida, tem um time muito competente lá para ajudar as famílias. Muito obrigado. Deus abençoe e uma boa noite a todos.